Nação flamenguista, o Flamengo vencendo, né? Na verdade, vencendo, passando o trator, passando o caminhão. 6-0, poderia ter sido mais. Mas eu acho que o que valeu aí foi a boa atuação do Flamengo, né? O bom desempenho. Felipe Luiz destacando isso aí. Sem sombra de dúvida, isso aí fortalece, dá força para o resto da temporada, né? Jogadores que não vinham sendo aproveitados foram aproveitados e rendeu, produziu. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, acho que foi um resultado digno de um Flamengo, né? Não tomando conhecimento, não sofrendo perigo em momento nenhum com o Juventude. O Flamengo venceu de 6, poderia ter sido de 10. Quem entrou no segundo tempo manteve a mesma pegada, o mesmo desempenho. Eu acho que isso aí conta muito, né? Everton, Cebolinha, Pedro, Ala, Ayrton Lucas, Danilo, né? São alguns jogadores que não vinham jogando, jogaram e foram muito bem, né? Então, sem sombra de dúvida, pessoal, você olha para o elenco do Flamengo e vê um elenco qualificado, né? Não importa quem jogue, o nível é o mesmo, a pegada é a mesma, o desempenho é o mesmo, né? Vai acontecer do Flamengo perder alguns jogos? Vai, faz parte, né? Mas eu acho que o Flamengo está preparado para essa temporada, né? Vamos ver o que é que Felipe Luiz fala sobre esse Flamengo, de Pedro, Bruno Henrique. Vamos acompanhar aí, créditos do vídeo Flamengo TV, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Brasil e da revista Placar, parabéns pela vitória. Mas antes de falar do jogo, eu queria tocar no ponto do Bruno Henrique, que foi uma notícia que a gente teve ontem, né? Várias situações, enfim, envolvendo uma denúncia em relação ao Bruno Henrique. Ele veio para o jogo hoje, você colocou ele em campo. Eu queria saber se vocês conversaram, como é que está a cabeça dele diante de tudo isso que está acontecendo, Felipe. E queria saber de você, né, que sempre é um cara que se posiciona muito bem sobre diversos assuntos envolvendo futebol. Esse assunto específico, como é que o futebol, as instituições, os clubes podem trabalhar para que esse tema, né, das apostas esportivas, enfim, os jogadores, e a gente tem visto alguns casos no mundo de suspeitas, como é que se pode trabalhar para que se evite situações como essa do Bruno Henrique? A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas para que os jogadores estejam cada vez mais longe de situações assim. Bom, obrigado primeiro, boa noite. O Bruno, claro, conversei com ele. Ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E, como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, é uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila. Hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele estiver disponível, é um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim: o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro, né? Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casa de apostas. Não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? O vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim: caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né, do que está acontecendo. E os jogadores, eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, a nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano. Então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. Okay. E boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla.
ainda também no extracampo. Hoje a gente viu o Flamengo jogar jogo em casa, no Maracanã, só que para 30 mil, 32 mil torcedores no Maracanã. E você, como torcedor histórico, já sabe, torcedor e também jogador multicampeão, sabe a diferença de que é jogar no Maracanã lotado, 55, 60 mil torcedores, e um Maracanã com o público reduzido. Como que é para você, agora como técnico, encarar o Maracanã com esse público, sendo que a gente sabe que o potencial da nação rubro-negra é botar 60, 65 mil torcedores? Bom, o que eu mais quero é que o nosso torcedor nos leve e nos empurre e lote o Maracanã. É um assunto que não é meu, é da diretoria, claro, né? Não tenho nada a ver com isso. Claro que eu e todos os jogadores trabalhamos sempre pelo torcedor, é o que nos move, né? E por jogar futebol, primeiro, que é o nosso amor, mas o que mais nos motiva é fazer um gol e o estádio todo vibrar e cantar teu nome. Claro que é isso que mais queremos, mas a única coisa que eu peço é que a torcida nos apoie, que eles sabem bem como o Maraca sabe fazer festa. Você fala que eu sou um eterno torcedor, né, de toda a vida, mas eu nunca pude participar no Maracanã antigo, né? Nunca pisei nesse Maracanã antigo. Queria muito ter vivido isso como torcedor do Flamengo e que o torcedor ele nos acompanhe. Precisamos muito do nosso torcedor aqui no estádio para poder performar, porque os jogadores se motivam muito mais quando a festa é linda da torcida. Felipe, boa noite. Laje do Alforvo, da Flamengo TV. Só um segundo. A partir de agora a gente vai começar a entrevista coletiva do jogo que acabou de encerrar, que aliás é a proposta aqui. Sobre questões institucionais, vocês procurem a Mariúcha, ela marca com a direção jurídica e ele vai atender vocês, esclarecer as questões. A partir de agora a gente fala aqui sobre... Alforvo aqui da Flamengo TV, sobre aspectos positivos, né? Hoje foram tantos, seu plano inicial de jogo, gols de bola parada, o Danilo fazendo gol, indo muito bem, cruzamento certeiro do Wesley, você até deu um abraço nele ali, bem legal. O Pedro, mais um golaço do Arrascaeta. Queria que você comentasse, como técnico, quão orgulhoso você sai dessa partida, uma goleada histórica, e o quanto isso vai impactar na confiança dos jogadores para esses próximos jogos. Bom, eu estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né? Que vocês cobram tanto aqui em todas as coletivas. Eu sempre digo que tem vezes que a bola vai entrar de um jeito que ninguém espera, e tem dias que a bola não vai entrar. Isso é futebol, mas os jogadores têm esse poder ofensivo. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando eu analiso, eu tento colocar o resultado de lado, né? Independente da vitória ou da derrota. E hoje, os gols que a gente fez cedo nos deram esse poder, essa confiança e tudo mais, mas são muitas coisas que eu sei que fizemos bem, mas também tem muitas que não fizemos bem. Portanto, o resultado elástico ele é maravilhoso para o torcedor, para os jogadores ganhar confiança, mas o treinador tem muitas coisas que corrigir desse jogo aqui, principalmente no primeiro tempo. Fizemos coisas que temos que melhorar. Pois é, nação flamenguista, Felipe Luiz aí falando muito bem, né, sobre esse jogo, né? Não é porque o Flamengo fez um placar aí absurdo, 6-0, também vamos achar que tudo está perfeito, né? A derrota, acho que Felipe Luiz é um treinador, cara, que daqui a 10, 20 anos não vai existir um treinador como ele, né? Ele tem pensamentos totalmente diferentes. Há 10 dias atrás a torcida estava dizendo que estava tudo errado do Flamengo, né? Por causa da derrota para o Central Córdoba, né? Inclusive, daquele jogo eu cheguei a criticar porque ele sabe que errou, né? E para mim o principal erro não foi poupar jogadores. Se o Flamengo tem um elenco qualificado e o time, vamos ser bem realistas, não era essas coisas todas, era para poupar. Só eu acho que as escolhas que ele fez não foi certa. Principalmente tirando Pulgar e colocando o Everton Araújo. Que você não vê Everton Araújo jogando no Flamengo, né? Hoje não, ontem quem jogou foi quem? Alan, muito bem, né? Diga-se de passagem, jogando muito bem. Então ele é esse treinador que ele sabe, tem a consciência que errou, e ele mesmo diz, não é numa derrota que a gente perdeu que tá tudo errado, e nem é nessa vitória que a gente passou por cima, meteu 6-0 e tá tudo certo. Precisa corrigir algumas coisas, né?
Ele tem essa consciência. Então, para mim, sem sombra de dúvida, é um treinador que a gente sabe que vai ter futuro, né? O Flamengo poderia ter aplicado um 8-0, 9-0. Pedro, para mim, voltou bem, né? Se movimentando, participando, sem medo de participar do jogo. Mas, pessoal, temos que ser realistas, temos que ser pé no chão. Não é como o Felipe Luiz disse aí. Não é que um placar vai dizer que o Flamengo vai ser campeão de tudo. Tá jogando bem? Tá. É favorito a ganhar todas essas competições? É. O que é preciso? Jogar. Ter desempenho. Ter atitude, né? Esperar também que o Flamengo conte com ajuda, né? Lá de cima, né? Eu digo até assim, né? E precisa esses jogadores parar de se lesionar, pessoal. Precisa dos jogadores sofrer lesões, né? Parar de sofrer lesões, né? Eu acho que se isso acontecer, o Flamengo tem tudo aí para vai jogar contra o Vasco. Para mim é favorito. Para mim é favorito. E a gente espera que faça um bom jogo, né, contra o Vasco. Depois do jogo do Vasco, eu não sei se vai vir com o time titular. Eu acho que vai poupar alguns jogadores, né? Até porque vai ter o jogo aí da LDU na altitude. Jogo complicado. Eu acho que esse jogo aí vai definir o futuro do Flamengo. O Flamengo vencer esse jogo contra a LDU na altitude, pessoal. Se já estão com medo do Flamengo agora, aí, pessoal, aí vão ficar com medo, né? Porque sabe que o Flamengo, pessoal, queira ou não queira, é o time que joga o melhor futebol hoje. Flamengo. Quem é o time que, quando os outros times vão jogar, tudo tem respeito? Flamengo. Quem é o melhor elenco? Flamengo. Quem é o melhor treinador de futebol brasileiro? Felipe Luiz. Então, são muitos fatores para o Flamengo estar como favorito. Vamos esperar que se concretize, né, no final da temporada, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui. Peço aí para você se inscrever no canal Fla News. E até a próxima, pessoal.